Prezados irmãos, estamos reunidos aqui neste momento, nesta tarde, que há muito tempo a gente estava fazendo um trabalho doméstico, mas fazendo a gravação do que a gente estava falando. E já tivemos a resposta. Muita gente já entrou em contato, falando que está acompanhando, precisando de oração. Eles entraram em oração também, já receberam a vitória. Estão ajudando, as pessoas que fez isso conosco, está expandindo o trabalho. Já temos bastantes ouvintes e está nos acompanhando. Aí eu parei um tempo sem fazer este trabalho e hoje estamos tendo a oportunidade de completar o que eu vinha fazendo, deu uma parada, mas hoje eu vou completar. Que foi sobre o modo de eu criar meus filhos no caminho do Senhor. Vou aqui neste momento fazer uma oração primeiro, depois eu começarei a falar. Senhor maravilhoso, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta tarde, este dia, esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos mais uma vez na Tua presença, Pai, para fazer este trabalho, fazer a Tua obra, que eu sei que vai alcançar muitas vidas, Pai. E já temos resposta de outros trabalhos que fizemos, as pessoas estão nos acompanhando e estão recebendo a vitória. Muito obrigado, Senhor. E também farei esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, é a glória para todos os sempre. E neste momento eu vou fazer também aqui uma leitura, que é em São João 14, o versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que vocês não venham ficar perturbado com os acontecimentos, que as coisas que estão acontecendo, está escrito na Bíblia. Então não se turbe os vossos corações, sempre ficar em vigilância, buscando o Senhor, para os acontecimentos não venham nos abater, e muitas das vezes, por causa dos acontecimentos, muitos se afastam do Senhor, não quer estar indo mais na igreja, mas é tempo de aproximar mais e mais do Senhor, buscar mais e mais a Tua face e preparar para aquele grande dia, para quando a trombeta tocar, nós entrarmos na cidade santa e ao encontro do Cordeiro que sofreu por nós, morreu por nós, e está preparando aquele grande lugar para nos receber. E agora eu vou entrar na parte que eu tinha vontade de fazer e hoje eu vou cumprir esta parte, que é contar uma experiência de como eu criei meus filhos caminhando para a igreja. Quando eu me arrumava, muitas das vezes para ir para a escola dominical, ou até cultos à noite, assim, no meio da semana, meu esposo ia na frente, que ele tocava violão, e acompanhava o grupo. E muitas das vezes ele se arrumava e ia na frente, que ele ficava com medo do grupo ter logo a oportunidade de louvar o Senhor e ele não está lá, que ele ajudava as irmãs no instrumento. Às vezes eu ainda não estava arrumada, ficava para trás e ia com meus filhos. Mas aí qual é a mente, a direção que o Senhor me deu? Porque tudo pequeno, escadinha, diferença de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, um do outro. Eu peguei o carrinho de mão, limpei o carrinho de mão, forrei ele com uns povos de cama bem mansinho e botava os filhos ali naquele carrinho e ia para a igreja, levando eles no carrinho de mão.
que a palavra fala, ensinai os seus filhos no caminho que devem andar. E eu, para ensinar eles, fazia esse sacrifício, para ir para a casa do Senhor, servir ao Senhor. Então, por isso eu fazia isso. E quando chegava lá na porta da igreja, que era um sobreponto que a gente tinha, que era uma rua aqui perto, que é a Rua da Feira, que hoje tem feira nessa rua, a gente chama a Rua da Feira. Era na casa de um irmão, o saudoso pastor Francisco, esse trabalho. Eu ia por esse trabalho ali, no sobreponto, na casa desse irmão, levando os filhos no carrinho de mão. Esse carrinho de mão de pedreiro? De obra. Carrinho de obra, de pedreiro. Botava eles ali e ia para a igreja, se quisesse aprender a andar nos caminhos do Senhor e ensinar também os filhos. E quando chegava lá na porta, o saudoso irmão Cláudio vinha, me ajudava. Eu tirava as crianças do carrinho, via o lugar onde eu ia sentar, botava as crianças perto de mim e ia lá fora, recolhia o carrinho, guardava o carrinho para mim, que muitas das vezes chovia, o lugar, a rua enchia, até o ambiente onde a gente estava reunido enchia. A gente ficava sentado no banco com os pés na água, porque o lugar enchia e ainda enche até hoje. Então foi assim que eu criei meus filhos. Os 3 primeiros levava o Samuel, Lindomar e a Liomar no carrinho para a igreja. Depois mudou para perto de mim a nossa saudosa irmã Rita. O Samuel ficou colega dos filhos dela, que eram o Li e o Altair. Aí ele falou, mãe, eu não vou ficar mais indo ali para a igreja do Tropical com a senhora. A senhora conversa com a tia ali, quando a senhora ir para a igreja, deixa eu com ela, e eu vou para a igreja dela com os filhos dela, que são meu colega. Conversei com a irmã Rita, ela falou, não pode deixar, você vai para a sua igreja, deixa ele já arrumadinho, a roupa dele aqui comigo, e na hora que eu botar os meus para arrumar, ele se arruma também, e eu levo ele para a igreja. Aí fiquei caminhando com a Lindomar e a Liomar. Depois chegou o Ismael e o Joel. Aí eu fazia o mesmo esquema, botava eles no carrinho de mão e ia para a igreja. E quando chegou ele já quase entrando na adolescência, a gente já tinha conseguido um terreno para... Uma irmã doou uma parte do terreno dela para construir a igreja, que é onde hoje é a nossa matriz. O meu esposo pegou os outros 2 últimos que chegaram, já estavam entrando na adolescência, que eram o Ismael e o Ismael e o Joel, pegou eles pela mão. No dia que o pastor marcou para fazer a limpeza do terreno, para preparar o terreno para a pedra fundamental, ele levou os 2 filhos lá, entregou ao saudoso pastor Orlando, que ele dorme no Senhor. Aí ele entregou eles ao pastor Orlando, falou assim, ó, trouxe eles aqui para ajudar aí na obra. Quando os irmãos precisarem de água para beber, bota eles para apanhar água para os irmãos. Eles vão carregando água no baldinho para vocês virar concreto. Os galhos que o irmão for cortando aí, saem os galhos bem pequenininhos, bota eles para carregar e botar lá fora na rua. E graças a Deus, criei eles no caminho do Senhor, já desde pequeno, ajudando na obra do Senhor, na pedra fundamental do local onde eles ajudaram a limpar o terreno para fazer a pedra fundamental. Eles participaram também da pedra fundamental. A Liomar já tinha uma Bíblia, já velhinha, faltando algumas folhas. Ela chegou ao pai e falou, pai, o senhor vai me dar uma outra Bíblia nova, que esta aqui já está faltando folha, eu vou colocar ela na pedra fundamental. E no dia da pedra fundamental, a minha filha colocou a Bíblia dela nesta pedra fundamental. E eu e os meninos pegamos folhetos de evangelização e colocamos ali também. E hoje, graças a Deus,
estão todos nos caminhos do Senhor, servindo o Senhor. Só peço a vocês que, quando ouvir esta parte, me ajudem em oração em favor do Ismael, que foi criado trabalhando para o Senhor e hoje não está na casa do Senhor. Me ajudem em oração em favor do Ismael. É Ismael de Oliveira Cesário. Se possível for, toma nota aí do nome dele e me ajudem em oração, que um dia vocês vão ouvir eu fazendo este trabalho novamente, testificando que ele já está nos caminhos do Senhor novamente, junto conosco, glorificando o nome do Senhor. Então, eu fiquei muito alegre no dia que a minha nora falou que as pessoas já estavam comunicando as vitórias que receberam quando assistiu esse nosso trabalho. E aqui está uma parte que eu sei que muitos vão ouvir, até pessoas que não é crente, eu sei que vai ouvir e vão se render aos pés do Senhor. Se rende aos pés do Criador, aquele que morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Papai do céu deu seu único filho para morrer por nós. Então entregue a sua vida a Ele, serve a Ele, para que um dia nós possamos encontrar lá no céu e junto com as nossas mãos unidas, louvar e bendizer a este papai maravilhoso. Dona Carmen, e os seus filhos hoje, qual o cargo ministerial exercem? Aí, nesta parte, eu antes do Samuel nascer, o Senhor falou comigo que eu estava me restabelecendo da meningite que eu tive. E quando eu fiquei grávida do Samuel, a família alegre, que já ia chegar neném na família, e eu falava que não era gravidez, que eu tinha um bicho na barriga, que já sentia movendo, dizia que eu tinha um bicho na barriga. Então, nessa parte, estou respondendo aqui também a pergunta que minha nora fez. Mas já perto dele nascer, o Senhor enviou um vaso na minha casa. Essa irmã também já dorme no Senhor. O Senhor, ela orando por mim, o Senhor usou ela e falou que naquele dia, naquele momento, Ele estava me curando, limpando a minha mente. E só faltou pouco falar o certo. Que o Senhor, quando estava usando a irmã, falou: o que está no seu ventre vai ser um grande pescador de almas no meu reino. Ali eu entendi que iria ser um homem. Mas fiquei quieta. Quando meu esposo chegou à noite, eu contei para ele. Ele falou, ele ficou todo alegre, sorriu, falou assim: já sei, vai se chamar Samuel. E naquele tempo não tinha ultrassom, né? Aí eu fui para a maternidade. E quando ele nasceu, os médicos, é um menino. E eu guardei aquilo, criei ele sem contar isso a eles. E já quando estava na lista para ele ser consagrado a pastor, o dia que ele chegou perto de mim, que falou assim: mamãe, eu vou ser consagrado a pastor. Aí eu falei com ele: meu filho, quem sou eu para impedir a obra, a promessa que o Papai do Céu tem com você? Ele fez para mim, com você no meu ventre, que você ia ser um grande pescador de alma para o reino dele. Então está se cumprindo, filho. Eu não posso impedir esta obra. E graças a Deus, está com 2 anos que ele foi consagrado, 2 anos e meio já que ele foi consagrado a pastor, está dirigindo uma congregação e tem recebido muitas bênçãos, muitas vitórias depois que ele está nessa direção. E a pergunta que a minha nora fez, que é o filho caçula, que é até o esposo dela, Ariadne, o Joel, já foi consagrado, é diácono. E eu já ouvi um assunto, umas pessoas conversando no cantinho, falando que eu acho que já vão ser, ele irá ser consagrado a pastor. Então, isso aí é tudo sacrifício que uma mãe fez quando eles eram pequenos, mas guardando aquela palavra: ensinar os teus filhos o caminho que deve andar. E eu fiz esta parte. Ensinei eles no caminho, fiz muito sacrifício. Não estou reclamando do sacrifício que eu fiz,
Peguei até lavagem de roupa para dar estudo e educação a eles, para hoje eles terem um valor, um objetivo na casa de Papai do Céu. E hoje eu recebi já esta vitória. Um é pastor, o outro é consagrado a presbítero. A minha filha serve ao Senhor na Igreja Batista, mas já foi consagrada a diaconisa. Ela é esposo dela, o meu genro Eliseu. Isso tudo é motivo de alegria do que a gente faz para servir ao Senhor. Até a minha filha deficiente auditiva, ela é obreira na casa de Papai do Céu. Tem vez que os cultos da igreja, os trabalhos conforme a programação, já é ela que dirige. Ela dirige já o trabalho fazendo o sinal dela e o tradutor vai transmitindo para a igreja. Isso é motivo de grande alegria. Até a deficiente auditiva, eu me emociono, que teve um trabalho que ela dirigiu, eles gravaram e ela levou para casa e me mostrou. Maravilhoso ver minha filha dirigindo já o trabalho, dando a palavra para outras pessoas. E eu já fui também com ela assim para a fila de NPS, e ela no gesto dela, fazendo os sinais dela, testificando da palavra de Deus para outra pessoa. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, ela é deficiente auditiva, mas está falando da palavra de Deus para mim. Eu falei, é isso mesmo. Ela tem prazer de quando chega assim no lugar, ela tem a oportunidade de falar da palavra de Deus para as pessoas. E ali ela completou o que ela estava passando para aquela pessoa. Aí a menina, era uma jovenzinha, ela falou assim, eu tenho um irmão, eu já estou treinada, eu tenho um irmão assim também, e eu que acompanho ele segue a igreja também, eu que levo ele para a igreja, ele faz parte de um grupo assim também. É por isso que eu entendi que ela estava falando da palavra de Deus para mim. Quer dizer, isso tudo é motivo de grande alegria. E tem os meus netos também, já adultos, uns com 30 anos, outros já com 20 e poucos, mas tudo servindo ao Senhor. Que eu ensinei os filhos, eles casaram, veio os filhos e eles ensinaram também os filhos a trilhar no caminho do Senhor. Então, todos fazendo a vontade do Senhor. Para terminar, eu vou fazer aqui também um pedido. Eu peço oração. Aqueles que ouvirem essa parte, assistirem esse programa, quando vocês tirarem períodos de oração, mesmo fora de estar ouvindo o programa, os períodos de oração que vocês tiram na casa de vocês, do lado de vocês, ou quando tiver uma oração mesmo na igreja, ou quando for assim para um círculo de oração, orei pela irmã Maria do Carmo, para ela alcançar, ver o filho dela voltar para a casa do Senhor. E o Senhor já falou para mim há muito tempo que eu não vou partir sem ver a minha filha falar e ouvir. Que ela já fala da palavra de Deus, mas no gesto lá das pessoas deficientes auditivas. Mas o Senhor já falou para mim que eu não vou partir sem ver a minha filha falar e ouvir normalmente, igual a gente fala um com o outro. Nós vamos ter momentos de palestra, de diálogo um com o outro. E eu espero alcançar esta promessa que o Senhor me fez. Então me ajude em oração em favor de uma pessoa também da família que está passando pela causa. Hoje já tivemos até a resposta do que ela tem que fazer. Eu não vou citar o caso, o assunto, o que é. Só me ajude em oração nesta causa, que quando nós cansarmos a vitória, nós vamos reunir as duas e vamos gravar este trabalho para que vocês possam ver como o Senhor é maravilhoso para conosco e quando a gente clama, Ele ouve e nos atende. E eu agora vou passar a oportunidade para a minha nora, para ela fechar o trabalho. Bom, gente, depois de uma palavra dessa abençoada, gostei muito da primeira vez que eu vi minha sogra. Ela é diaconisa, ela esqueceu de falar, é diaconisa na casa de Deus. Vai terminar. Eu fiquei muito maravilhada e
parabenizo ela, porque ela é pequenininha, mas ela é valente. Levar os filhos no carrinho de mão de pedreiro, então, assim, não tinha como ela não colher esses frutos. Ela tem filhos músicos também, tem os netos músicos. Ah, e ela ainda tem filhos do coração que está na casa de Deus, são obreiros. Aí tem a Leonice, que é diaconisa, Edson, que prega. Então, assim, e outras pessoas... É presbítero também, presbítero. Então, isso tudo é fruto. O problema não é o recurso. O problema é a disposição que você tem em relação a Deus, de querer Deus. O problema não é o financeiro. O problema não é você ter uma bicicleta e tudo. É você olhar, agradecer a Deus pelo que tem e ir servir ao Senhor. Porque o fruto vai ser automático. Então receba isso no seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam edificar a fé. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e que você fique firme na presença de Deus. Vai cantar um corinho, vai cantar um corinho. Vou terminar louvando ao Senhor com um corinho. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, se as bênçãos estão demorando, espera só mais um pouquinho. Você só vive reclamando, das bênçãos está demorando. Precisa ser mais paciente, assim que deve ser um crente. Aleluia. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Se as bênçãos estão demorando, espera só mais um pouquinho. Você está buscando algo, está achando que está demorando? Não está não. Espera só mais um pouquinho e te deleita no Senhor. Pede a Ele para te dar a direção, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. E aqui nós encerramos esta parte agradecendo tudo a Papai do Céu. Muito obrigada pela sua atenção e continue nos acompanhando e passando para outros também que precisa. Amém.